Caridade e amor do próximo. Questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A definição da palavra caridade é muito maior do que você oferecer alguma coisa ao próximo. É muito maior do que você oferecer alguma coisa ao seu semelhante. Essa caridade material que é relativamente fácil de fazer. Agora, esta daqui, indulgência para com as imperfeições dos outros. Cada um tem as suas imperfeições, tem as suas limitações, e a justiça divina vai dando oportunidade após oportunidade para que todos possam se restabelecer, para que todos possam se reencontrar consigo mesmo frente à justiça divina. Perdão das ofensas. Quer coisa mais difícil do que perdoar? Alguém aqui saberia perdoar perfeitamente qualquer tipo de ofensa? Precisamos de olhar para dentro do nosso coração. Se ainda não perdoamos perfeitamente as ofensas, ainda não seguimos Jesus como deveríamos, porque Ele perdoa a todos indistintamente. Então, as pessoas agem da forma com que elas conseguem agir, ou de acordo com o sentimento que nós produzimos neles, porque existe envolvimento de espírito existe envolvimento das nossas energias devido ao karma, ou vidas passadas. Então tem um conjunto de situações, um conjunto de fatores que interferem nas inter-relações humanas. Entendendo assim, e sendo assim, temos que procurar, então, compreender o outro e as suas imperfeições. Com bondade, com benevolência, com indulgência, com compaixão, com solidariedade, para que possamos nos aproximar, através do aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, nos aproximar de Jesus. E a caridade é, na verdade, o amor em ação. Que o amor é o sentimento supremo que Jesus trouxe para nós. Quando você ama de verdade, você ama o seu próximo, você se ama, você vê as coisas com mais suavidade, você consegue ver o semelhante com mais amor, você consegue compreender as limitações do outro, assim como você gosta de ter compreendido as suas limitações. Você busca conviver em harmonia com o outro e ajudando o máximo que você pode. O amor e a caridade são um complemento da lei e da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E esse caminho deve ser de mão dupla. Tem pessoas que se sentem muito mal por causa de uma frase que o outro disse no momento que não estava tão bem. Guarda uma mágoa, sofre aquela mágoa, perde uma amizade. Porque não soube relevar aquele momento, não soube compreender aquele momento. Portanto, quando falo em benevolência para com todos, benevolência também é você compreender o momento daquela pessoa. Agora, lógico, a pessoa não pode estar todos os momentos dispostas a agredir, a falar de forma agressiva, mas todos podem procurar se aperfeiçoar, procurar se melhorar. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então, a relação que a gente tem uns com os outros também é caridade. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for um pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. Esse tratamento que se dá, muitas das vezes, de aconchego, de
tentar agradar da melhor forma possível ao rico e maltratar ou desfazer do pobre, é uma situação que todos nós devemos prestar muita atenção na forma com que nos conduzimos, na forma com que procuremos agir frente a nós mesmos, frente às adversidades. Todos nós temos que procurar sermos bons, sermos úteis e sermos daqueles que trabalham efetivamente para que o bem se estabeleça em nosso coração, em nossa caminhada. Por isso, entendamos, existem situações das mais adversas da nossa vida e todos temos que aprender a conviver com elas. Existem muitos espíritos que teriam grande possibilidade, ou têm grande possibilidade, de fazer uma grande obra. Mas a arrogância é muito grande. Então, criam atritos, criam problemas e acabam colocando para cada um dos que estão ali em torno dele alguns veneninhos. E isso vai pesar lá na frente, vai pesar no seu processo evolutivo. Além de criar uma instabilidade no meio e deixar de produzir e fazer aquilo que seria útil e necessário. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Então nós temos que procurar tratar bem a todos indistintamente, tratar com humildade, tratar com sabedoria e procurar tratar todos com bondade. Seja uma pessoa rica, seja uma pessoa pobre, trate com bondade. Assim você estará crescendo, estará se aperfeiçoando. É uma questão de responsabilidade cristã para nos aperfeiçoarmos frente às leis divinas. Questão 887. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer: amai os inimigos e perdoar-lhes é retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que, abaixo deles, se procura tomar vingança. Então nós temos que prestar atenção nesse pequeno detalhe. Aqui nesta vida, procuremos viver da melhor forma possível. Na próxima a gente vem como irmão, primo, pai e mãe. Aí vai aprender a ser amigo tal qual e ter o amor tal qual Jesus pediu para nós. Mas nesta vida, procuremos odiar menos, guardar menos mágoa e ser cordiais, sermos solidários. Quantas pessoas às vezes pisam no nosso calo e lá na frente vão precisar de nós. Então nós temos que ficar muito atentos e com muito cuidado com relação a isso. Questão 888. Que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve provir a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Bom, então a sociedade justa tem que procurar agir com justiça. As pessoas têm que ter a sua renda básica, tem que ter uma forma de ele ter uma renda, ter um emprego. Então, dentro da sociedade, todos devem procurar os meios de ajudar e colaborar para que todos tenham o necessário. Se alguém não tem o necessário, essa sociedade está com alguma falha nas suas interações. Por isso, nós temos que procurar entender como agimos, entender como nos portamos ao longo da nossa vida, para estarmos sempre buscando fazer o melhor para o todo, para o meio onde nós estamos. E a questão interessante da esmola é que Jesus diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Mas se você for fazer uma grande obra, você deve fazer aos olhos de todos, para que todos vejam e agradeçam ao Pai que está no céu.
Então, a diferença entre você dar esmola, você não está fazendo mais do que obrigação. Agora, se você fazer uma grande obra, você deve, então, deixar que os outros vejam para agradecerem a Deus. Letra A. Dar-se-á reproveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda as mãos. Essa questão de ajudar o necessitado antes do desespero maior bater-lhe à porta é fundamental para todos nós. Teve uma época que a gente fazia campanha do quilo, a gente recebia um mantimento numa casa, chegava na casa ao lado, a gente tinha que doar para aquela casa porque eles não tinham. Estavam ali no desespero do desespero. E a gente, sempre que passava por lá, era sempre fazendo assim. E uma pessoa pegou e disse um dia: aqui na nossa comunidade nós ajudamos a ela, não precisa de doar para ela ali não. Eu achei aquilo bastante interessante, porque eles avisaram que ela não tinha para o que dar e que não precisava de entregar alguma coisa para ela, porque eles já estavam fazendo uma vaquinha entre eles e ajudando a ela. Aí eu passei na casa, bati para entregar a mensagem. E a menina foi e me entregou uma buchinha de Bombril. Então, assim, a bondade naquela pessoa já estava implícita, já estava interiorizada, ela queria ajudar. Ela tinha aquela gratidão de ajudar mesmo com um pouco. Ou seja, sempre podemos fazer um pouco mais. Nem que seja doando uma buchinha de Bombril. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. É interessante quando você chega e doa espontaneamente para alguém. A pessoa está vendendo as coisas que eles vendem nos sinais, você entrega uma bala e uma mensagem. Automaticamente você entregou espontaneamente, que ele não pediu, estava te vendendo alguma coisa. Eles saem grato, vão lá, pega a balinha, papel, vão lá no lado, leem a mensagem. E alguns depois voltam para agradecer a gente. Em outra oportunidade que a gente passa naquele sinal, eles nos agradecem pela mensagem. E alguns já falam assim, tem mensagem? Então é uma coisa simples, que está ao nosso alcance de todos nós fazermos uma mensagem que reconforte, que lhe traga paz ao coração. É uma grande caridade. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Fazer a caridade com simplicidade, com amor, com benevolência, oferecendo àquele que pouco tem, um pouco do que você tem sobrando, ou às vezes nem está sobrando, vai te fazer falta mesmo, mas você doou de coração. E isso vai fazer as grandes diferenças para o nosso processo de evolução, para o nosso processo de aperfeiçoamento espiritual. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre que, muitas vezes, sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. E saber oferecer àquele que está necessitado é uma grande beneficência, uma grande benevolência que a gente possa ter, que é uma grande beneficência que a gente pode fazer. Muitos estão lá necessitados. E eu me lembro, há mais de 30 anos atrás, eu estava andando lá no Rio de Janeiro e vi um mendigo vindo. Eu fui na padaria, comprei um pão e dei para ele. Ele olhou para minha cara e falou assim: eu te pedi? Falei, não. E por que você me deu? Falei, eu acho que você está precisando. Não. Se eu tivesse precisando, eu tinha te pedido. Não quero. Pode ficar. Falei, não, mas eu comprei para você. Não, pode ficar. Eu não estou precisando. E eu nunca esqueci desse mendigo. Se eu ver hoje, eu consigo lembrar a face dele.
Porque ali eu fiquei sem entender por que ele não aceitava aquele pão. Mais tarde, bem mais tarde, aí já tem menos tempo, mas eu não me lembro realmente a data, mas foi um pouquinho antes de 2000, a gente estava distribuindo quem tinha. E o mendigo, ele não falava, ele era mudo. Aí quando entregamos a marmita para ele, ele bateu na barriga, fez assim. Eu falei, a barriga está cheia? Ele olhou de novo para mim, aí eu falei bem devagar para fazer todos os movimentos da boca. Aí ele fez assim. Falei, mas você não quer guardar para depois? Aí ele fez assim com a mão e fez assim para o céu. Quer dizer, o céu, depois o céu me oferece. Então já sabem confiar. Não teve nenhum tipo de atrito, nem nada, só ele falou aquilo ali, compreendemos. Aí eu fui compreender o outro lá de trás, de 30 anos atrás, de mais de 30 anos atrás. Naquele momento, para ele, no entender dele, era me dar uma lição. Eu não te pedi porque está me oferecendo. Eu, às vezes, nem pensou em nada, simplesmente estava com a barriga cheia e não queria naquele momento. Então, cada situação é uma, nós temos que entender aquela situação, respeitar aquela situação e pensar sobre ela. E sempre agir com simplicidade, com humildade e com respeito. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, a gente vai vivenciando certas situações interessantes. Os seres humanos e os animais, eles têm cada um a sua fração de amor que os atrai uns aos outros. E, entre as matérias químicas, material químico, por que tem uma mesa? Porque tem a atração entre as células que formam a mesa. Essa caneta tem um conjunto de células que se atraem mutuamente. E assim vai sucessivamente tudo acontecendo para que forma-se tudo que tem aqui no mundo. Procuremos trabalhar os nossos sentimentos para sermos melhores e, com esse sentimento melhor, nós nos ajudarmos mais uns aos outros. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o seu grau, o seu adiantamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem de cumprir esses mesmos deveres. Então, todos nós estamos sempre em uma posição de superioridade e inferioridade dentro da escala, no mundo espiritual, da escala moral, no mundo físico, da escala profissional. E não importa se você é um espírito mais evoluído do que os outros, porque os filhos são mais evoluídos que os pais, normalmente, com raras exceções, porque foram melhor preparados no mundo espiritual. Então, eles têm de obedecer aos pais. Devem prestar obediência aos pais, que os pais têm um negócio chamado experiência. Se você está muito evoluído e chega dentro de uma empresa que tem uma pessoa pouquíssimo evoluída, ele é teu chefe, ele é o dono da empresa, ele é o gerente da empresa. E você tem que obedecer. Então, nós temos que procurar sempre agir da forma mais compatível com o local onde nós estamos. Saber discernir isso significa estar evoluindo, significa estar crescendo espiritualmente. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade, que vos faz dar friamente o óbolo que tira do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas, sede indulgente com os defeitos dos vossos semelhantes. Então, todos nós temos que saber ajudar, colaborar com aqueles que estão necessitados. E se tem defeito, sejamos indulgentes. Mas ser indulgente não quer dizer que a gente não possa oferecer uma palavra de estímulo, uma palavra que faça ele pensar diferente, que o leve a tomar outras posturas, outros caminhos. Muitas das vezes a pessoa nunca teve oportunidade de ouvir um conselho bom, uma palavra de estímulo, um convite para um trabalho, para uma reflexão. Tudo isso são pontos importantes dentro da caridade. Você ofereceu o pão, mas também ofereça uma palavra do Evangelho. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com todos, para com tudo o que vos seja inferior.
sede para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Tinha que ser ele, né? Trazer para nós essas informações e aquilo que a gente tinha dito antes, ele amplia aqui um pouco. É importante, então, que a gente ajude essas pessoas com palavras carinhosas, com palavras afetuosas, que os estimule com brandura, mas firmeza. E a técnica de falar, cada um vai aperfeiçoar, vai procurar aprender. Tem muitas técnicas de persuasão que existem, que a gente vai poder instruir essas pessoas. E tem pessoas que já têm um magnetismo próprio de produzir uma ou duas frases que levanta a pessoa e ela vai seguir seu caminho, ela vai procurar o seu aperfeiçoamento. Questão 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores de sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Aqui o conceito é bem mais amplo, bem mais abrangente. Se todos nós tivéssemos tido uma educação moral que nos ensine a praticar a lei de Deus, que nos ensina a respeitar uns aos outros, que nos ensina a ter mais compaixão, misericórdia uns com relação aos outros, nós vamos crescer, nós vamos nos aperfeiçoar, nós vamos nos aproximar dos bons espíritos. E por isso que depende a melhoria do nosso planeta. O que a gente tem visto, as mídias sociais, seja quais mídias forem, sempre tem as coisas boas, mas tem em muito maior escala as coisas ruins, as coisas que não nos ajudam a crescer espiritualmente falando. É necessário, então, aprendermos a valorizar o bem, aprendermos a construir o bem. E aí ele pede para a gente ver a questão 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quanto os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo não com a indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar, até os obstáculos, que muitos a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Daí ele manda para 534. Então, a gente tem que ver que existem determinados obstáculos que são importantes para a gente ser testado, para a gente passar por determinados aperfeiçoamentos. E, às vezes, acontece alguma coisa desagradável na nossa vida para nós nos educarmos e nos aperfeiçoarmos. À medida que a gente se educa, se aperfeiçoa e procura aprender a ser melhor, aprender a vivenciar alguma situação melhor, nós vamos nos tornando, então, pessoas, obviamente, melhores. Vamos procurar, então, trabalhar intimamente por nos fazermos melhores, trabalhar intimamente para sermos melhores e, assim, efetivamente, estaremos construindo um mundo melhor para todos nós. Jesus, a essência do amor e da misericórdia, sempre traz para nós as bênçãos, a misericórdia e a paz. Precisamos aprender a sorver essas energias e a aplicarmos no nosso dia a dia. E para isso, o que a doutrina espírita nos diz? Que nós vamos nos educar através do contato social. À medida que a gente vai convivendo uns com os outros, nós vamos aprendendo a colocar em prática os bons sentimentos. Agora, é importante que, dentro dessa relação, as pessoas também se intercomuniquem. A crítica nesse momento de um amigo é muito bem-vinda. Quando um amigo fala assim, você está muito agressivo, a sua voz está muito áspera, aí você já começa a entender que você tem que educar a sua voz. Então, entre nós temos que ser amigos. Quem lê a carta de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, Paulo está o tempo todo pedindo a eles, aos Coríntios também, portanto, a eles que eles se ajudem mutuamente. Procurem se admoestarem com amor
dentro da palavra do Senhor. Por isso, o convite é sempre bem-vindo a fazermos a nossa reflexão íntima, fazermos a reestruturação dos nossos sentimentos. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho, os meios de viver. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de que lhe falta o necessário, a não ser a própria culpa. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traz. É, então, que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. A questão é bem mais extensa, tem bem mais textos para ser lido, a gente colocou aqui só uma parte, e fica como dever de casa, a pessoa pegar a questão 707, dar uma lida nela toda, porque nós temos que estar sempre dispostos a estudar. O estudo é que vai nos ajudar a nos melhorar e vai nos ajudar a nos aperfeiçoar. A questão 534, será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muitas vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influi nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Uma pessoa quer jogar futebol, mas ele não é bom de bola. Ele persiste, deixa de estudar, deixa de fazer aquilo que era necessário para se aperfeiçoar profissionalmente em outra área, aí começa a reclamar de tudo menos de olhar para si mesmo. O outro quer ser cantor, mas não tem boa voz. E assim vai numa infinidade de situações. E cada um, então, tem que saber seguir a sua boa intuição e procurar prosseguir trabalhando na edificação do bem em sua vida. Cada um de nós temos um limite e cada um de nós temos uma estrada a percorrer e temos bons ventos que sopram-nos para irmos por essa boa estrada, para irmos por esse bom caminho. Peçamos a Deus as bênçãos do amor, da misericórdia, para que possamos prosseguir para a nossa iluminação, para o nosso aperfeiçoamento.